Há quem passe a vida inteira sem jamais ser realmente si mesmo. Vivem segundo expectativas alheias, regras impostas, valores que nunca escolheram. O medo do julgamento, da pobreza e da solidão faz com que as pessoas abram mão da própria individualidade. As pessoas não percebem o que é realmente viver. Elas se conformam, aceitam limites, seguem rotinas e confundem sobrevivência com vida. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Oscar Wilde. E estamos chegando para mais uma edição do Pode Viajar. É a nossa 9ª edição, a 9ª semana que estamos aqui no Pode Viajar. Sejam todos muito bem-vindos, todos os amigos que vão entrar na live, os amigos que vão chegar mais tarde, os amigos que vão ver depois. Todo mundo seja muito bem-vindo. Essa é a casa de vocês, a casa dos brasileiros, de quem pensa em imigrar, de quem já imigrou, de quem só gosta de ouvir uma boa conversa, um papo, ouvir histórias de como é viver em outros países. Esse é o nosso Pode Viajar e é uma alegria estar mais uma semana aqui com vocês no nosso 9º episódio hoje sobre a Irlanda. E a Irlanda, muito bem. Primeiro eu quero agradecer a nossa agência Duplê, a nossa companheira parceira de sempre. A agência Duplê, você já sabe, se você precisa de um rebranding, se você precisa criar um Instagram maravilhoso igual o do Pode Viajar, se você quer uma marca para você pessoal ou a sua marca profissional, você precisa melhorar, entre em contato com a agência Duplê. Eles estão em todas as nossas postagens aqui, eles ficarão no nosso comentário também aqui embaixo na hora da publicação. Então entre em contato, fale com a agência Duplê, lá eles vão fazer tudo o que você precisa para melhorar ainda mais a sua marca pessoal ou a sua marca profissional, tá bem? Também já lembrar o pessoal que estamos lá no YouTube também. Agora no final do ano nós vamos movimentar aquele YouTube e começar a alimentá-lo com os cortes. Posteriormente vamos fazer os vídeos no YouTube. Então você, meu amigo, minha amiga, entra lá, @podeviajar. YouTube, @podeviajar. E já se inscreve lá no canal, que isso vai fortalecer demais a nossa comunidade. E daqui a pouco tempo, com a graça de Deus, nós vamos migrar lá pro YouTube, tá certo? Então já entra aí, youtube.com/pode viajar e já se inscreve no nosso canal, tá certo? Vamos a nossa amiga Paulinha Motim. A Paula Motim já está aí, eu já vi, então eu vou chamá-la. Vou chamá-la para fazer parte desta ligação, deste vídeo. Vamos conversar tudo sobre a Irlanda. Você que pensa em migrar para a Europa, mas eu não sei para onde ir, Cadu. Vai para a Irlanda. Aí, ó, olha o fundo que ela preparou para essa live. Sensacional. Paulinha, que felicidade ter você aqui, minha amiga. Seja muito bem-vinda ao Pode Viajar. Eu que agradeço. Me desculpa aí os atleticanos. Faz parte, faz parte, faz parte. Muito bom, muito bom. Eu vi umas fotos suas no seu Instagram. Uhum. Vi que seu marido estava com a camisa do Curitiba e a Vanessa, minha esposa, é doente pelo coxa. Falei, bem, já estamos todos familiarizados. Os atleticanos hoje fiquem aí por amizade, fiquem por amizade. Tudo bem, Paulinha? Tudo certo. E aí? Aqui Tudo bem. Tá Mas muito frio na Irlanda já, não? Já tá começando. Hoje tava agora há pouco a sensação térmica de 2 graus. Ai, que delícia. Lembra bem de Campina Grande do Sul e Quatro Barras? Eu falo que aqui, olha, para quem vê, é que aqui eu falo sempre que eu sou de Curitiba para ficar mais fácil o pessoal, né, entender. Localizar. Mas eu falo, a gente que vê de Quatro Barras, Campina, tá de boa aqui. Que legal. Por que a Irlanda? Por que não outro país? Você tinha um monte de país na Europa, se queria ir para a Europa, mas foi para a Irlanda. Conte para nós por quê. Então, num primeiro momento, assim, é porque a gente queria um país que falasse o inglês como idioma principal, né? Certo. Se não queria ir para Portugal, porque português a gente já fala. Por exemplo, a Itália é muito legal, tal, mas a gente realmente queria um país que falasse inglês. Esse foi sim, o ponto principal. Aí depois teve uns outros critérios, né? Como
um bom salário, tipo, facilidade de vir e tal, mas E principalmente aí, o que significa que vocês pesquisaram bastante antes de ir. muito, Vocês muito não mesmo. fizeram igual eu. Falou, eu quero ir para eu também, eu era assim, eu quero ir para um país de língua inglesa, mas eu só sabia que era o Brasil, os Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austrália. E aí no final eu cheguei aqui nos Estados Unidos e todo mundo, porque eu vi não sei quantos vídeos, eu sigo não sei quantos influencers. Eu falei, meu Deus, acho que eu fiz alguma coisa de errado. Como que foi o teu processo? Inclusive, eu falo sempre que, claro, você tem que pesquisar tal e pegar o que é de melhor. Tipo, você tem que filtrar, porque vão falar de tudo, né? E aí o pessoal falava assim, olha, porque a gente que vem com família, com filho, você se preocupa com muito mais coisas, assim, não que seja fácil vir sozinho, né? Mas aí eu via nos grupos do Facebook coisa, a gente tentando achar casa para chegar aqui e já ter onde ficar. E o pessoal falava, não aluga do Brasil, vocês vão levar golpe, e não sei o quê, e tarará. E a gente foi e alugou no Brasil. A gente já chegou aqui com um apartamento alugado. Certo. Levaram o golpe ou não? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Pagou o equivalente aí, tipo, ao valor de um carro popular no Brasil, de depósito e aluguel. Pra Tem essa coisa, né? Tem que pagar pelo menos um anterior, o da última e um depósito de seguro, uma coisa assim. tipo, eles falam depósito, né? Você dá ali um inicial, que geralmente é o mesmo valor do aluguel. Então é como se a gente estivesse pagando dois aluguéis, né? Certo. E Mas a aí gente chegaram, o apartamento já estava esperando vocês, em Dublin, isso. foi em Dublin. É que você falou dos influencers, eu lembrei. Porque daí a gente precisava pegar a chave, e como é que a gente vai fazer para pegar essa chave? E tinha um casal que eu segui, eu falei, vocês pegariam a chave pra gente se a gente pagasse para vocês? E a gente pagou esse casal do influencer e eles pegaram a chave pra gente. E Ui, que susto! Eu tava jurando que o casal do influencer ia te dar um golpe. Meu Deus. Que bom, que bom. E aí chegaram. O apartamento estava aí, graças a Deus. Entraram. Aí na Irlanda é igual aqui, que a cozinha já é meio que montada, a geladeira já tá lá, essas coisas. tudo, era mobiliado, Ah, é, tudo já tinha. tudo, assim, só não tinha coisas, tipo roupa de cama, não sei o que, esse tipo de coisa, mas no geral, o básico tinha, né, pra você Certo. cozinha e tal. Inclusive, eu acho muito estranho isso agora, já acostumei, mas a gente nunca morou de aluguel, né? E aí tá, essa primeira coisa de você morar de aluguel. Aí outra coisa é que você chega na casa, já tem tudo. E você usa as coisas que outras pessoas usaram. É meio estranho. E morar em apartamento. Você já tinha morado em apartamento? Nunca, nunca, primeira vez. O meu marido morou já há um tempo, mas né, com a mãe dele e tal. Eu mesma, desde criança, nunca morei em apartamento. As minhas filhas nunca tinham morado em apartamento, então. Inclusive, hoje a pequena falou: eu queria morar numa casa que tem quintal. Em breve, fale para ela que em breve, em breve. Chegaram. A primeira impressão, como é que foi da Irlanda? Ai, então, é muito louco, assim, porque assim, a gente veio. A gente passou 4 dias em Londres, porque meu primo mora lá. Então, eu acho que meu primeiro impacto já foi lá, assim, para quem nunca saiu do país, para mim, assim, já foi lá, porque primeiro, eu não sei, eu esperava só talvez uma coisa, chego lá, era indiano para tudo que é lado, aquela movimentação, aquela buvuca e não sei o quê. O mundo está sendo tomado por indiano e as pessoas não estão percebendo. É, aí quando eu cheguei aqui em Dublin, eu achei já tudo meio parecido com Londres. Mas o que pegou, assim, querendo ou não, é o inglês. Tipo, você ter que falar em outro idioma é uma coisa que pesa bastante no começo. Você acha Principalmente. que o primeiro impacto negativo, se der pra gente colocar assim, foi o inglês, a primeira barreira, assim, você falou, putz. Diria que sim. Porque você precisa do idioma para tudo, né? Para pedir uma documentação, para matricular a criança na escola, para tudo, né? Então, Aonde foi. vocês moram, vocês conhecem bastante brasileiro? Tem uma comunidade brasileira estabelecida ou perto de vocês não tem? Sim, o nosso prédio aqui, acho que, sei lá, mais da metade é só brasileiro. Certo, certo. Não, eu pergunto porque onde a gente mora tem muita coisa, tem tudo do Brasil. Tem farmácia, tem mercado, padaria, tem tudo. Então, para quem vem aqui é mais fácil, mas você sai tipo meia hora para cima, já muda tudo, já não tem brasileiro mais, já fica mais difícil.
Então, de fato, assim, eu também senti essa coisa do inglês, putz, devia ter estudado, devia ter prestado mais atenção nas aulas. Sim, e uma coisa que também me impactou quando a gente chegou aqui, que, ah, beleza, tem muito brasileiro. Só que eu acho que para quem já está aqui há um tempo é tão natural essa questão de ter muito brasileiro que eu ficava assim, às vezes você pensa, ah, vou dar o oi, sei lá, vou sorrir para a pessoa. E as pessoas estão cagando, assim, sabe? Eu entendo, eu entendo. Se acostuma, né, com o tempo. Então não é aquela. Tem um brasileiro que é muito gente boa, tem os brasileiros fechados, tem o brasileiro que sabe que você é brasileiro e ele vai falar inglês com você. Tem de... Muito. Tem, acontece muito. É impressionante como as histórias são parecidas, assim, acontece demais. A pessoa chega na barbearia, é uma barbearia de brasileiros, onde eu trabalho. Então, assim, obviamente, a gente atende, sei lá, 75% americanos. Mas o Uhum. brasileiro que vai lá, quase sempre ele sabe que é de brasileiro, mas ele chega falando inglês. E aí tem uns que puxa sotaque, aí você começa a perguntar e tal, quanto tempo você mora aqui? Ah, eu moro aqui há 6 meses. Aí eu acho maravilhoso. Você tem visto italiano, certo? Sim. É, E eu tenho aí, mania, né? Daí eu. você é uma cidadã italiana. Isso. Você pode votar na Itália se você quiser. É, Muito bem, mas aí isso facilitou a entrada de vocês na Irlanda? sim, sim, porque eu e as meninas, a gente tem a cidadania, né? A minha avó, Dona Maria Baridotti, maravilhosa, nos deu de presente. Então, até que foi isso, foi o nosso start para sair do país. Tipo, Certo. ter uma cidadania, por que não, né? Aproveitar essa questão. Então, a gente veio com a cidadania, o que facilita muito, mas também teve essa questão que a gente ficou, ah, tá de boa. Todo mundo falava, não, porque a gente pesquisou muito também, claro, isso. Ah, você pode morar em qualquer país da Europa e tal. E não, a gente pesquisou como que ia ser chegar aqui na Irlanda e tal. E como a gente veio de Londres, nossa, já foi meio que um, né? Chegou do Brasil, foi para Londres, estava tudo ainda meio doido na cabeça da gente. Quando a gente desceu aqui em Dublin, eu falei, ah, que alívio, né, tal. Aí a gente chegou na imigração, a moça, ah, tá, o que vocês vieram fazer aqui? Ah, a gente veio para morar aqui. Nós tínhamos um contrato de aluguel, nós tínhamos tudo. Como assim vocês vieram para morar aqui? E daí não faz parte da União Europeia? Não faz, né? Só que, tipo, ela bem assim, tá, mas vocês têm trabalho? Ai, Porque meu Deus. não deveria estar me questionando esse tipo de coisa, sendo que a gente pode, né? Morar num país, sendo cidadão europeu, você pode morar, eles não deveriam estar barrando assim. Aí a gente já teve essa barreira e, nossa, a gente ficou muito, muito, muito nervoso na hora. Eu falei, não, Imagina. era só o que faltava, né? A gente tem que voltar embora. A gente, né, vendeu nossa casa no Brasil e tal. A gente se desfez de tudo para vir para cá. Aí a mulher veio com essa. Depois eu fui descobrir que é a tal da loira da imigração, que o pessoal fala. Ah, Ah, tem a malvadona. Tem uma malvadona. aí por fim ela, tá, você carimbou coisa do meu marido e falou assim: ah, você tem 3 meses para se estabelecer aí. Porque se tivesse o passaporte europeu, a gente nem teria passado na imigração, né? Certo. Por conta de um de nós não ter, a gente é obrigado a todos passar na imigração. Aí ainda teve esse perrengue aí e tal. Falei, meu Deus, o coração foi na boca, assim. No fim deu certo. A primeira barreira você falou que foi o inglês, e depois da loira, claro. Ah, E a primeira surpresa boa que você teve, quando você falou, opa, isso aqui deu certo. Qual que foi a tua primeira surpresa boa na Irlanda? ah, putz. Teve vários. Nossa, se eu te falar que me deu um branco, o que que eu mandei Eu, quando eu penso em Irlanda, eu conheci um irlandês na minha vida toda, até Ah, hoje. Foi uma pessoa maravilhosa, mas tinha uma cara de bravo, o Padre Patrick. E um senhor bem velhinho já morreu. Mas toda vez que eu penso em Irlanda, eu lembro dele e do frio e de chuva. Eu tenho a impressão que é 100% do tempo frio e chuva. Não existe sol na Irlanda. Existe sol na Irlanda? não, tem um solzinho de vez em quando, assim. E agora eu lembrei uma das coisas que me porque assim, a gente pesquisou realmente muito, muito, muito para vir muito preparado psicologicamente, né? Aí
Meu marido falou São Patrício, porque o São Ah, esse Pedro, eu só fui aprender aqui depois. O São Patrick nos Estados Unidos, daí agora sim, agora tem uma boa referência. A inclusive, cerveja, inclusive, fica verde. a gente mora muito perto da St. Patrick's Cathedral, Ó, que então legal. é bem bacana. Mas então, uma das coisas que eu achei, falei, cara, vou chegar lá, só chove no lugar, só chove, é roupa impermeável. O pessoal falava roupa impermeável, calçado impermeável e não sei o que, não, eu vim com essa neura na cabeça. E tudo bem, você chega aqui, eu fiquei esperando a chuva, assim, tava assim, deve chover muito torrencialmente, sem parar, nanana. E não é bem assim, sabe? É aquela chuvinha. É que o que o pessoal se irrita um pouco, que às vezes, você resolve sair de casa e do nada chove. Mas, Certo, ela não avisa, ela não avisa. mas dá uma chuva e para. Não é aquela coisa de ficar. Inclusive, hoje, quando eu tava vindo embora do trabalho, choveu no meio do caminho, eu tinha que fazer ainda comprar umas coisas. Eu tava com a jaqueta impermeável, não precisa, tipo, nem, acho que eu Foi nunca, tranquilo. muito raramente abri um guarda-chuva aqui. Muito difícil, eu nem tenho. Isso, tá aí uma informação, porque se chove tanto, imagina se que vai estar com o guarda-chuva aberto o tempo todo, mas você quase nunca abriu o guarda-chuva. 1 ano e meio que vocês moram aí? Quase 1 ano e meio, aham. E até vi umas pessoas de sombrinha na rua hoje, por conta dessa chuvinha ali que deu, mas logo já passou. E... Mas é muito difícil também o pessoal andar com guarda-chuva, coisa assim, porque venta muito aqui. Ah, então por Então isso você a vê muitos sombrinha vira nunca aquilo. pratos, eles abrem assim, o negócio vai. É muito engraçado. Principalmente pistas, assim. Você vê a sombrinha voando e virando aos contrários. É muito engraçado. Você falou que estava vindo do trabalho. Como é que foi para conseguir o primeiro emprego? Você ainda está no seu primeiro emprego? Tô no mesmo trabalho que eu, O que que eu. que você faz? Como é que foi? Como é que é lá? Eu trabalho num hotel de camareira. Certo? É muito engraçado, porque no Brasil, Deus me livre trabalhar no sábado. Nossa, nunca vou trabalhar num shopping, podia trabalhar final de semana, não sei o quê. Aí chega essa de vida, porque as contas também não param de chegar. Mas eu levei um mês e meio para conseguir trabalho. Só que, de fato, eu comecei a procurar. Tipo, uma semana depois eu arrumei um trabalho. E foi muito, Certo. porque eu simplesmente só recebi uma ligação de uma pessoa falando inglês comigo. Ah, você é fulana? E eu entendi, assim, mais ou menos o que ela falou, mas ela falou: você está trabalhando? Você ainda está procurando trabalho? Eu falei: sim. Você pode começar amanhã? Aí, sábado, ela me ligou na sexta para começar a trabalhar no sábado. Falei: não posso negar, né? Falei: posso. Dela, então uma portuguesa vai ligar para falar em português com você. Ainda tive essa facilidade. Depois uma portuguesa me ligou, falou algumas coisas e tal. No dia seguinte comecei a trabalhar e tô lá até hoje. Você sabe que o rapaz da Itália que a gente conversou, o Luiz, um querido, foi aniversário dele ontem, inclusive. É, Ele era de TI no Brasil. E aí ele aplicou para TI, as pessoas ligaram para ele um dia e ele não conseguiu desenrolar o italiano e não foi e nunca trabalhou em TI na Itália até hoje. Mas ele tá novo lá, ainda tá com 1 ano, vai dar tempo pra ele ir pro TI. é, eu lembro que eu assisti o episódio no dia até comentei com meu marido. Ah, olha E lá o ele. Fernando, como é que foi para começar a trabalhar? Como é que é o negócio do menos 30 graus, 30 graus negativos? Como é que é isso aí? Então, porque a gente teve uma questão assim, porque quando você vem com família, geralmente o que o pessoal faz e fala assim, vai um primeiro na frente, vai agilizando as coisas, consegue as coisas e depois leva o resto. E pra gente isso não era uma opção, então a gente veio todo mundo junto. Certo. Você chega aqui, você tem criança pequena e tal, você tem que dar um jeito de conciliar tudo, né? Então, eu comecei a trabalhar, ele tinha que trabalhar num horário que a gente conseguisse conciliar o horário da pequena, né? Ela já Então, vai para a escola ou não? agora, esse ano ela começou na escola, mas ela ia para creche. Aí a Certo. gente, questão que na época a gente só tinha conseguido creche para ela durante 3 horas. E aqui as crianças começam, tipo, a média das creches que são 3 horas é das 9 ao meio-dia. Não é à tarde. Igual no Brasil, geralmente os menorzinhos vão à tarde, né? Não, aqui Que eles vão. loucura, das 9 ao meio-dia só? Então, tem muitas que são assim.
Aí depois a gente conseguiu uma outra. Só que nessa que ela ia só das 9 ao meio-dia, foi difícil dele conseguir trabalho e tal, pra gente conciliar os horários. E daí, eu nem lembro exatamente como foi que ele conseguiu, mas nesses grupos de brasileiro, do WhatsApp, que daí a gente entra em tudo, né? Aí eu Isso. vi uma vaga lá e mandei para ele e ele entrou em contato, porque aí a gente pensa assim, vai ser uma vaga boa, porque você trabalhava 3 dias e folgava 4. Aí você pensa, nossa, vai ser bom, né? Tá no céu. Aham. Aí o horário era das 7 das 5 da tarde às 5 da manhã. Que Para 12 horas. 12 horas. Para ele conseguir chegar lá, ele tinha que sair de casa tipo 3h30. Meu pai amado. Para voltar, o primeiro ônibus era só 6 horas. Então ele ficava 1 hora esperando ainda o ônibus para poder voltar. Então ele saía às 3h30 da tarde e voltava para casa às 7 horas da manhã, que era o horário que eu estava saindo para trabalhar. Então foi Certo. assim, muito tenso pra gente. E ele fazia isso, ele trabalhava na voice picker, tipo, é como se fosse uma logística. Então ele recebia os pedidos lá, tinha que separar as caixas, né? Só que isso eram produtos alimentícios, então era um freezer, tipo, era um galpão, né? Mas a temperatura dentro era menos 30 graus. Meu Deus do céu, que doideira. E quanto tempo ele ficou lá? Hoje em dia já tá em outro emprego. Graças a Deus, mas ele ficou lá, acho que foi 7 meses. Era muito engraçado, porque a gente falava assim, ele falava, não, não, eu vou ficar lá só um pouco, só um período, daqui a pouco eu vou sair. Daí ela, não, não, só mais um mês e vai. E nessa As foram. coisas vão amarrando a gente, vão amarrando. Você falou que a sua menina menor tava na creche, foi para a escola. Como é que são os irlandeses nessa questão burocrática? E eles são assim pacientes? Eles ajudam as pessoas ou já são? Eu tenho a visão do padre Patrick. Apesar de ser uma excelente pessoa, ele era carrancudo. Eles são carrancudos ou eles são legais, os irlandeses? No geral, assim, a gente nunca teve nenhuma experiência negativa de- dos irlandeses, eles são muito simpáticos. Eu tô falando assim, No geral, claro, claro. Sempre vai ter. um que não gosta disso, não gosta daquilo, que não gosta de certa nacionalidade e tal, né? Então, mas no geral eles são sim muito simpáticos. Os velhinhos geralmente eles sorriem, eles te cumprimentam, se passam por você na rua. Tem um ali perto da creche da Kira que ele sempre cumprimenta, mexe com ela, conversa com ela. Eles são muito queridos e no geral são bem atenciosos. E nas escolas assim, eu acho que também eles já estão tão habituados a lidar com essa, né, Questão questão. imigratória. Tem, tipo, na sala da minha filha menor, deve ter o quê? Uns dois Irish. Caramba, só dois irlandeses, o resto tudo fora, é de fora. E na da maior, que uma tem 5, a outra tem 14. Então, aqui eu vivo vários mundos, né? Porque é, tem a da adolescente, tem da criança pequena, então coisa doida. Mas na da maior também é. Tanto que até postei esses dias assim, eles têm uma bandeira de vários países pendurados, assim, que é para representar Ah, todos. legal. Eles fazem, às vezes, um momento de cada um vai trazer uma coisa da sua nacionalidade para compartilhar com os outros, de comida, assim, né? Muito legal. É bem interessante. Mas, Como é assim, que foi o. Pode, fala, fala, fala. falar no geral, assim, eles geralmente são simpáticos. Você tinha comentado alguma coisa que tem. Você falou de alguns têm algum problema com outras nacionalidades e tal, mas que existe problema entre as nacionalidades que não são os irlandeses, é isso? É muita gente diferente que no mesmo lugar. E aí dá choque. Às vezes acontece, sim, né? De uma nacionalidade não curte muito a outra e tal, assim. Não Como é que é é. o, como é que é o Ah, parabéns deles nas festas? pô, qualquer Eu hora eu vou. perguntei, eu perguntei para Paula o choque cultural deles e ela mandou isso como foi o choque cultural, se é coisa que, poxa, isso foi sacanagem. Conta. É que depois você mandou as perguntas, assim, com o tempo a gente vai lembrando de tantas coisas, né? Eu falo tanto que dá pra, uma live não cabe tudo. Mas, assim, principalmente com a menor, geralmente eles mandavam convitinhos para aniversário. Em primeiro lugar, quando a gente abriu o convite, já falava. O primeiro foi ok.
Aí os outros, eu falei, meu Deus, mas só tem esse lugar para fazer aniversário aqui? Não é possível. É sempre no mesmo lugar. E Sim. Dublin é uma cidade enorme. Sim, e eles fazem sempre no mesmo lugar, que é tipo um buffet lá do Brasil, que tem, buffet não, esses parques com bola, piscina de bolinha, coisa arada, e Certo, depois você certo. parabéns e não sei o quê. Aí são vários cubículozinhos assim, que daí as crianças brincam por um período, aí são vários bequinhos assim, que tem, tipo, temas, né? Tem de herói, de princesa, não sei o quê. Aí eles chamam só as crianças, sentam, os pais ficam no corredor olhando de longe. Aí é sempre a mesma comida, sempre, nunca muda nada. Se você pensar, nós todos sempre tínhamos coxinha também, mas a gente não reclamava. Era bom, mas era coxinha, né? Coisa boa. Aí a primeira vez eu falei, poxa, eu pronta assim para bater aquela palma, cantar um happy birthday bem. E eles, happy birthday to you. Eu falei, E meu aquilo Deus. Aí ali. uma palminha sem graça, assim, na hora de soprar a velhinha, eu falei, poxa, que coisa. E você comentou do horário, que hora que é o aniversário? Achei sensacional. Não, geralmente eles fazem ou no sábado ou no domingo, mas geralmente as últimas têm sido domingo de manhã. É maravilhoso. Me A man- cultura é uma coisa sensacional. Domingo de manhã é o aniversário da criança. eu fico puta porque eu falo, eu quero dormir, eu não quero ir pro Aí uma vez um pai de uma criança falou assim pra mim, pro meu marido, é bom fazer esse horário, né? E eu tive que concordar, porque eu ia falar o quê, né? Eu não ia discordar do cara. Ele falou, nossa, é muito bom fazer a festa esse horário, né? Das crianças aqui, depois a gente tem o dia inteiro para aproveitar, não sei o quê. Eu falei, bom para quem? E essa coisa de criança grande em carrinho de bebê. É, isso é uma coisa que eu reparei no começo e eu falei, nossa, é muito estranho, porque no Mas grande Brasil a que gente. tamanho? Pô, a minha filha tá com 5, eles às vezes sim, do tamanho dela, maior que ela. E eles andam para lá e para cá com aquelas crianças grandes no carrinho. Eu falo, meu Deus do céu, eu acho estranho, porque geralmente no Brasil você usa o carrinho de bebê, quando a criança é bebê, talvez um pouco maior, assim, mas aqui eles têm muito hábito de usar é, por um longo período da vida da criança o carrinho. Eles, Eles aproveitam o investimento do carrinho mesmo. é, e daí essa mulherada para lá e para cá com essas crianças no carrinho e elas entram e saem do ônibus, é muito natural aqui. Eu não tenho esse. As crianças na Irlanda são sedentárias, então chegamos a essa conclusão. Elas precisam se exercitar. Aí algumas até que nem a minha tem o patinete. Daí você vê também muitas com patinete, mas não é muito comum ver no carrinho mesmo. Quando a gente pensa em Europa, ou o dito, o Trump voltou esses dias com esses termos retardados, o primeiro mundo, o segundo mundo, blá blá blá. O primeiro mundo a gente não pensa em pobreza. A gente pensa Uhum, na coisa desenvolvida, tudo funcionando bem e tal. Tem mendigo em Dublin? tem, tem. Eu nem sei. Tipo, pode ser que a palavra seja mendigo, eu nem sei se pode dizer assim, mas as pessoas têm uns Tá, a noiados, eu falo. palavra que você usou foi noia. A palavra que você usou foi noia. Então, os noiados é muito também comum você ver tipo, ele sentado com um copinho assim nas pernas pedindo dinheiro. E eles às vezes nem falam nada, só ficam assim com o copinho, segurando assim para alguém botar uma moedinha assim. Na rua, Inclu- isso na calçada, assim. tem umas pontas que eles ficam na ponte, na calçada. Perto do meu trabalho, sempre que a gente desce do ônibus, a gente passa assim num bequinho para entrar lá no hotel, tem gente dormindo lá naquele saco de dormir, num frio, aí você vê aquele vento assim chacoalhando o negócio. Tem gente. ah, é, eu achei que não ia ver isso aqui, mas tem. Tem. Mais Eu uma. digo sim também. Tem mendigo, tem mendigo. Uma diferença de uma das coisas que você mandou para mim foi como é que é essa história do interruptor do banheiro para fora? Mas isso é em todo lugar?
Então, eu até achei engraçado porque eu assisti todas as outras lives e ninguém falou isso. Eu falei, será que é tão. Porque você acostuma, né? Que Assim, nem a gente. para quem tá no Brasil, jogar o papel higiênico no vaso aqui e na Europa é uma coisa totalmente comum. Os banheiros são preparados para isso. Mas a Paula me falou uma outra curiosidade lá em Dublin, que o interruptor do banheiro é pro lado de fora. Aham. E aí, como assim? Em todas as casas o interruptor é pro lado de fora. Eu já sabia disso quando a gente chegou, porque a gente tinha pesquisado muito e tal, vendo 1 milhão de vídeos, né? Mas só que Vocês realmente estão de parabéns, porque olha que pesquisa bem feita. Eu jamais ia chegar nesse nível de saber que o interruptor do banheiro era para fora. é muito engraçado. Aí sempre tem as pegadinhas no começo, né? Que um vai lá e apaga a luz. Ou que você tá tomando banho, a pessoa vai lá, apaga a luz só pra zoar você. Mas Então, assim, é em todos os lugares que vai é assim? todos os Apartamentos e tal? apartamentos, o interruptor do banheiro é pro lado de fora. Inclusive, é que daí que eu comentei que a gente foi para Londres primeiro, também lá a gente já começou acostumando lá, né? Que na casa do meu primo, que já era assim. E como foi os primeiros dias lá, eu acho que eu sofri mais até do que quando a gente chegou aqui, porque você não tá habituado, você esquece, né? Nossa, quantas vezes fechou a porta e falou, puta merda, e voltou. Aí Sensacional. a questão de jogar o papel dentro do vaso, o tempo, isso é muito natural. Então, quem não joga, a gente acha estranho, né? Aí, de vez em quando, lá no hotel ficam, né? Fica pessoas de outros lugares, mas acontece de às vezes ficar brasileiro. Aí você vê que eles enchem o lixinho do banheiro de papel porque não é habituado. A gente já sabe, Sim. só não imagina daqui que tá lá. Como é que é a história do final do ano aí? Tá chegando de novo o Réveillon, vai ter um monte de foguete aí? Se você quer um lugar pra ver fogos, não venha pra cá. O Halloween é mais comemorado do que o final do ano, é isso? Nossa, no Halloween eles soltam fogos a torta direito aqui. O ano passado a gente viu um lugar que ia ter fogos e tal. Aí a gente falou, não, vamos pegar o ônibus e vamos lá, porque pra gente, né? É Meu quase Deus, sagrado. eu passei 30 anos da minha vida vendo a virada do ano em Ipanema, nos fogos de Ipanema. Eu falei, eu preciso, né? Ainda não fazia tanto tempo que a gente estava aqui, estava se habituando, então pra gente se sentir um pouco acolhido. Aí a gente foi para ver os fogos, mas os fogos aconteceram simplesmente às 8h30 da noite. 8h30 foi a virada do ano. Sensacional, sensacional. Eles, eles fizeram lá a queima de fogos, foi até muito bonita, tal. Foi uma queima até bem, como que diz, comprida, assim, bem grande. Mas é aquela coisa de que aconteceu no momento, acabou. Quando foi meia-noite, nós já estava nem em casa, curtindo Dormindo. nada em casa, sem fogos. Você vê, você escuta, assim, um pouco de fogos durante a meia-noite e tal. Mas não é o que a gente estava acostumado. Como é que é a cidade de Dublin? Eu vi que o Instagram de vocês viajam bastante, aproveitam bastante, e eu acho muito da hora, eu acho sensacional, porque a gente conhece, tenho certeza que vocês já conhecem também pessoas que vão para o lugar e lá elas ficam. E às vezes não conhecem muito, pouco estudam o idioma. Assim, a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente tem o nosso jeito. Então a gente é interessado e quer melhorar e evoluir nesse sentido também. Como é que é a cidade? O que, que tem para fazer? O que, que vocês fazem normalmente como família na cidade de Dublin? Então, a gente ainda tem muito para conhecer de Dublin. É, e assim, né, a Irlanda também, tipo, não é só Dublin, mas Dublin é o principal, né? É a capital, claro, mas tem muito. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses, então, que a gente fala Irlanda, e alguns já falaram, vai ser da Irlanda do Norte. Não, vai ser da Irlanda, porque existe a Irlanda do Norte e é outro país, correto? É, eu no começo confundi isso, mas quando você habitua, mas é outro país. É a Mas mesma ilha grande, mas o norte menor é a Irlanda do Norte e a parte grande da ilha é a Irlanda, que é onde vocês moram. E no cantinho direito, assim, é Dublin, certo? Não muito é, longe de Liverpool. aham. E lá, inclusive, na Irlanda do Norte é Libras, não é nem euro, né? É outra. Ah, então lá já tá junto no Brexit, lá já faz parte ali com a Inglaterra, daí já estão nas libras. Como é que Então fala? quando vocês vão para lá, vocês pagam mais caro nas coisas. Então. Não necessariamente, porque as coisas lá até que não são tão, tipo, fica meio que elas por elas, sabe? Porque Certo.
o preço das coisas é menor. Uhum. Não necessariamente é mais caro. Apesar que a gente foi pra lá uma vez só, temos que ver que tem umas coisas bem legais lá que a gente ainda quer visitar. Então, o que que vocês fizeram que vocês, assim, falaram, putz, esse passeio foi muito legal, a gente pode indicar para as pessoas? Então, pra falar a verdade, a gente anda muito por aqui, mas o Phoenix Park aqui é muito lindo. Ele Phoenix é, Park. ele é gigante e a gente foi lá, deu comida para as renas do Papai Noel. Tem um, Sério, que legal. foi bem legal. A pequena adorou. Ela não teve medo. Ela se deixar monta nos bichos, coitada. Ela não teve medo. É muito lindo lá. Mas assim, ainda a gente tem muito o que desfrutar aqui, porque a gente agora vai pegar uns dias de folga e quer dar uma passeada aí também. Bem legal, bem E legal. Super justo, super justo. muitos parques, né? A Irlanda tem muitos parques bem legais. Mas os interiores, assim, as cidades do interior, tem umas paisagens muito lindas que ainda a gente não desfrutou dessas paisagens. Mas irão, mas irão. Nos Cliffs, que é um ponto turístico, inclusive, muito famoso aqui. Os Cliffs, acho que apareceu no filme do Harry Potter. É. Então, é um lugar bem bonito, assim, mas eu acho que a gente vai deixar para ir mais, talvez, no calor. No calor. Tem que pensar nisso, tem que pensar nisso. Ali por agosto vocês vão ter 10 dias de calor. Aproveite. Eu até comentei em férias, eu acho que aqui uma coisa que me impactou também, que depois eu fui aprendendo como funcionava, que acho legal, é o jeito que as pessoas tiram férias. Porque no Brasil, você tem 30 dias de férias. Geralmente você quase que pega os 30 dias, ou pega ali uns 20 dias e depois pega 10, não sei. Hoje em dia já tá um pouco diferente, né? Mas aqui você você recebe, você pega por dia, né? Então, só um exemplo, porque eu não vou saber explicar muito bem. Tipo, eu peguei 5 dias, vou pegar de segunda a sexta. Certo. Então, eu tenho mais 2 dias off da semana. Então, esses 5 dias vão virar 9, um exemplo assim. Uhum. Então, se o pessoal viajar muito, você consegue fazer essas jogadas assim É e. mais flexível as férias. Aham, eu achei bem interessante essa questão. Aqui obviamente que tem o trabalho das pessoas que pegam uma semana de férias, 2 semanas de férias. Eu até hoje, em 6 anos, não conheci ninguém que pegou mais de 2 semanas remuneradas de férias. Os americanos sabem como é que é. O bicho pega. Mas conheço pessoas que pegaram até 2 semanas remuneradas, mas nos trabalhos que a gente faz, a gente meio que assim, essa semana do tal dia a gente vai pegar férias e aí já avisa os patrões e tá tudo certo, não tem muita crise também, o pessoal é flexível, porque sabe que a gente não vai pegar aqueles 30 dias fechado ou 20 dias, então também, nós pegamos ali de domingo até o outro domingo, que daí vai dar esses 8, 9 dias, também é flexível, assim, eu acho, na verdade, para ser honesto, eu prefiro, porque se você pega 30 dias, chega uma hora que você já até quer voltar a trabalhar. Já ficou até demais. Não você com filho. O filho, eu acho que você quer aproveitar mais e ficar com as crianças. Aham. Mas, assim, picadinho eu gosto, sabe? 5 dias, 4 dias, daí uma viagem mais curta de 4 dias, depois mais longa de 10 dias. Funciona bem, assim, eu gosto. Hum. Então, a gente vai. Vamos fazer a nossa primeira viagem daqui uns dias para fora da. É que a Irlanda do Norte nem conta muito, a gente foi de trem, né? Mas a gente vai para a França pela primeira vez, que a gente vai ser nossa primeira viagem assim, depois que a gente está aqui. Chiquérrimos, E chiquérrimos. vai ser 3 dias e eu nem vou precisar pegar férias, né? Você consegue jogar ali os dias off, aí eu já pedi para emendar a segunda off, então nem precisa assim muito você gastar É tantos dias. quase, é quase um feriado emendado na França. Veja que chique. É, É maravilhoso. Do que você mais sente falta do Brasil em 1 ano e meio? em primeiro lugar, nem tem como não falar que é a família, obviamente, né? Obviamente, isso é. Inclusive, nossa afilhada nasceu hoje. Olha que dia sensacional! Incrível, e a gente é nesses dias que daí você sente, né? Tipo, que você pensa, nossa, queria estar lá, queria dar uma agarrar ela, é a coisa mais fofa do mundo, e a gente vê pelo celular, né? Mas graças a Deus temos a tecnologia a nosso favor. Sim. Assim, então, claro, obviamente, em primeiro lugar é a família que a gente sente falta. Mas sentimos falta muito do calor e do sol.
E Imagina. E olha que você é de Curitiba, então nem era tanto assim também. eu vejo que o pessoal que era mais do norte, do nordeste lá, sofre muito mais aqui, né? Eu imagino, eu imagino. É porque eu também acho que eu preparei muito o meu psicológico com essa questão do clima, assim. Então, porque eu odeio frio. Tipo, eu tô de boa aqui, assim. Não é que eu ame o frio aqui, mas eu gosto de estar aqui e eu acho que também com o tempo a gente acostuma para as coisas boas, para as coisas ruins, o corpo da gente, a mente da gente acostuma para tudo, né? Mas eu acho que vocês fizeram uma coisa que muitos, talvez a maioria de quem imigra tenha feito como eu, e não é legal. Vocês se prepararam para ir. E aí vocês, assim, poxa, chegou e, pô, vamos ter que trabalhar sábado, a mulher ligou e vamos trabalhar e vamos embora. E, pô, é frio, e é frio mesmo e vamos embora. Então, o Fernando falou que quem vem sozinho sente mais. Eu imagino porque ainda a gente tem um conforto, consegue se ajudar, né? E quem tá Exato. sozinho, de fato tá sozinho. Poxa, aí o celular é a única opção. O cara não tem outra opção para se aproximar das pessoas, né? Exatamente. É realmente. Se tivesse um superpoder, superpower, e você pudesse pegar uma coisa do Brasil e levar para Irlanda, tirando as pessoas, o que seria? O pão francês. Ah, o pão francês. Falta muito, sente muita falta de pão. Ai, pior que eu falei, eu sempre falo que eu já tô enjoada de comer pão fatiado, meu Deus do céu. O pão francês. A gente até tem um negocinho aqui que dá. Não, mas eu nem chamaria de pão francês. É um parente distante. Agora, aquele pão francês, sabe? Da padaria, da Mona Lisa. Quentinho, torrado, não vai ter. Da Mona Lisa não vai ter, não vai ter. Mas, ó, um colega um dia me falou, Cadu, esquenta a airfry 3 minutos antes, aí coloca o pão, que é tipo francês, lá dentro por mais 3 minutos, e assim, come, e diz que é pão francês e tá tudo certo, tá? É, Funciona, mais ou menos. é, Experimente. E o que você não sente falta nenhuma do Brasil? é da insegurança. De, tipo, porque lá eu tinha muito medo de, sabe, da minha filha ir a mais velha, eu nunca, acho que fui tranquila nela ir nem na esquina sozinha direito. E aqui ela vai para escola sozinha. Ela tem uma amiga que mora aqui perto, então a gente sente segurança, mas também monitora, sabe? Liga, a gente sempre está com a localização ali do Google ligada, tá monitorando, mas assim, porque a gente não pode ficar 100%, tipo, eu acho que Relax. eu não consigo, mas a gente tá sempre ali. De vez em quando manda uma mensagem: o que tá fazendo no parque, Celina? Não era pra você estar vindo embora? Mudou um roteiro, mas Mas vocês se sentem mais seguros aí na Irlanda? mais seguros, principalmente com essa questão por causa da Celina. Inclusive, esses dias eu saí tarde da noite aqui, fui buscar ela que ela tava fazendo a unha aqui perto da gente, e eu falei, vou buscar ela ali. Tipo, você vai tranquilo, não sente medo, sabe? Mas também Certo. não vou dizer que a Irlanda é o país mais seguro do mundo, que não existe coisa ruim, existe em todo lugar, mas a nossa sensação é de que aqui ainda a gente tá mais tranquilo do que lá. Qual que é a verdade sobre morar na Irlanda que nunca ninguém te falou antes? Em todos os vídeos, todas as pesquisas que você fez, o que não te contaram e você descobriu quando você chegou aí? Nossa, eu juro que eu tô precisando tomar mais B12, que eu esqueci que eu Não. aqui na. Você falou, você comentou comigo que não é tão fácil quanto parece. Ah, sim. É porque eu tava escrevendo isso e pensando em mil coisas. Tipo, porque a minha cabeça ferveu, porque se a gente puder falar tudo, né? Mas não dá pra romantizar, sabe? Não. Boa. E mesmo com todas as pesquisas que a gente fez, ainda tem coisa que o pessoal você vê o pessoal pintando como se fosse uma coisa linda, maravilhosa e tal. E não é, apesar da gente ter vindo assim, já com a cabeça bem preparada, e pé no chão, tem coisa que é só o impacto de quando você está aqui para saber como é que funcionam as coisas, né?
Então, nem tudo são flores, nem tudo é lindo e maravilhoso. Tem a parte ruim. Chora, chora muito de saudade, não chora? Chora, fica dentro. Primeiro ano, eu lembro do primeiro ano, ainda mais a gente pegou pandemia aqui, meu Deus do céu, foi um inferno. Eu chorava, acho que quase todo dia. Era triste, era triste. E aí as pessoas perguntam, e a pergunta que eu vou te fazer. Então, eu vou fazer uma retrospectiva, vou recapitular algumas coisas. Fernando trabalhou 7 meses a menos 30 graus. Você foi trabalhar de sábado, que falava assim, Deus me livre trabalhar sábado e domingo. Agora trabalha, há 1 ano e meio lá no hotel. Só chove, ou chove muito, não tanto quanto falava, mas chove muito, é frio, seu dia é frio. Qual que é a parte boa de imigrar, na tua opinião? Eu acho que a gente evolui muito como pessoa. Não sei, isso transforma a gente de um jeito que nem pra gente que veio como família, isso une a gente, acho que ainda mais, sabe? Porque a gente é nosso único. Suporte, de fato. Exato, né? A gente é a nossa própria rede de apoio. Então, isso une muito a gente, mas eu acho que a gente evolui muito, assim. E eu vejo pelas meninas, assim, nossa, eu falo, a gente fez a coisa certa, eu acho, porque é muito legal. É muito legal essa mistura de, sabe, de você estar com várias nacionalidades diferentes. Inclusive, você conhece, até eu vi um post esses tempos e eu falo, é muito real isso. Você conhece até do próprio Brasil. Você, tipo, É verdade. você lida com gente, que é do Rio, que é do Recife, que é do não sei aonde. É vários sotaques diferentes. Mesmo falando português, aí um tá falando de um jeito, o outro tá falando do outro. E é muito interessante. Eu tenho costume, a outra pessoa tem outro. E essa mistura, você aprende com um, aprende com outro. Tipo, eu trabalho com as portuguesas lá que eu falo meio. Eu brinco que a gente se fala, mas se diverte. Porque eu dou de risada, assim, tipo, apesar de eu não amar trabalhar no hotel, é o que ajuda a pagar as contas, né? Então eu faço o que eu faço bem pra. E, e, e a gente dá muita risada lá. E eu acho que a gente evolui muito como pessoa quando você sai da tua zona de conforto, sai lá do país que é o teu lar e tudo, você tem que recomeçar. Que nem no nosso caso, a gente vendeu tudo, absolutamente tudo, não ficou com nada para Vocês trás. sempre tinham esse plano de morar fora ou não? Não exatamente assim, tipo, sabe aquela coisa que a gente falava assim, um dia a gente vai morar fora. Um dia queria, Mas mas não é ficava vago. exatamente, ficava no ar, assim, né? E isso floresceu mais realmente quando a cidadania saiu, que a gente ganhou a Ah, cidadania. teve esse start, assim. Falou, poxa, agora tá mais fácil. Exatamente. Uhum. O que vocês fariam de diferente? Sem dúvida, eu acho que eu estudaria muito mais o inglês antes de vir. Eu me aprofundaria mais para não chegar penando tanto igual a gente chegou, Que assim. apesar de ter toda a mistura e tal, o inglês, o idioma em si, você acha que é o que faria muita diferença? Se chegasse no nível de inglês melhor, tua vida teria sido mais fácil nesse 1 ano e meio. Teria sido mais fácil, de repente eu teria conseguido um outro tipo de trabalho, porque eu nunca me imaginei trabalhando num hotel. E só quando você está trabalhando, você sabe o quão pesado é o serviço. Tipo, é um serviço que exige muito do corpo, assim. Eu vi você fez um vídeo, você estava ajoelhada limpando o baseboard, estava limpando os rodapés. E aí você falou, eu não sei mais quanto de método isso aqui para fazer. É, quando tá em baixa o hotel, porque agora chegou a época da baixa, tanto que eles vão até fechar alguns dias, elas ficam caçando essas bobeiras pra gente fazer. E É bom que aqui, dá para você fazer vídeo, faz conteúdo. o corredor quer dizer, muita coisa aqui é de carpê. Graças a Deus, os 2 apartamentos que a gente morou não tinha carpê, né? Esse aqui também não tem. Inclusive, o nosso apartamento é de um brasileiro e ele reformou tudo, o piso é bem legal aqui e tal. Graças a Deus não tem carpê, porque eu sei que tem muita gente que sofre com carpê. Sim. E daí aí fica acumulando no cantinho, assim, na beiradinha, o pó, porque, claro, você passa o Hoover ali, o aspirador, mas
né, não pega bem. Então a gente tinha que molhar o pano e passar. Mas daí eu já andei em outros pisos hoje e vi que as outras não fizeram. Já fiquei puta. Falei, ah, Maravilhoso. Já não vou fazer esse negócio aí também, não. falei, sacanagem, eu fiquei ajoelhada que fazer esse rolê. E as outras não fizeram direito. Teve uma ou outra que não fez. Muito bem, muito bem. Reporte essa situação aí. E mas eu tô bem bocuda, eu mando tudo pra minha manager lá. O que você vê de erro que os brasileiros cometem? Você falou que o pessoal às vezes se acomoda. Você usou essa palavra, o pessoal se acomoda. Como que é isso daí na tua opinião? Então, eu não sei se a gente pode chamar isso de erro, porque também vai da perspectiva de cada um, né? Ok, boa. Talvez seja um erro para mim, para outra pessoa não, né? Então, inclusive eu acho que eu estava cometendo esse erro de, de ficar acomodado. Aí a pessoa passa anos aqui, não melhora o idioma, fica sempre no mesmo trabalho, sempre naquele mesmo degrau, sempre Você está fazendo inglês com uma professora irlandesa, é isso? Sim, ela é muito legal e isso tem me ajudado muito, assim, o meu inglês já melhorou muito, precisa melhorar ainda mais, né? Porque querendo ou não, o sotaque daqui, meu Deus do céu, você tem que fazer Tem isso também. um nível hard. Eu falo que parece que para mim o inglês americano é mais fácil de entender do que o daqui. E daí você pega a mistura das nacionalidades, o indiano que fala tu, hello. Esses tempos, esse tempo Ai, é um pecado, eles falam mesmo. O sotaque da gente também tem sotaque, mas o indiano, gente. Quem tiver a oportunidade um dia de ouvir o indiano falar inglês, ouça, é maravilhoso. falando assim, ela apontava para mim, hello, hello. Mas sabe quando o Tico e Teco demora a raciocinar? Eu falei, yellow. Ah, tá bom. E eu falei, caramba. E é tudo assim, o sotaque. Aí até eu lembro que eu vi em outra live, né, não lembro qual país que era, que os indianos estão dominando a área do TI, aqui não é diferente, não. Meu marido já fez algumas entrevistas com o indiano. Não, eles são muito para frente, eles são muito para frente na área de tecnologia, muito, muito para frente. Foi na Austrália, a Cris falou, e eles são mesmo, eles estão indo dominando tudo. Isso que eu estou falando. Os chineses no Brasil eram donos de pastelaria. Os indianos vão comandar tudo, vocês fiquem espertos com os indianos, é verdade. Não, mas resumindo, é isso, sabe? A pessoa se acomoda. Mas isso também depende do objetivo da pessoa quando veio, né? Sem dúvida. A pessoa só queria sair do país dela, não queria, sei lá, não ter uma perspectiva de mudança. Então, para ela tá bom onde que tá e tudo bem. Mas existem as pessoas muito acomodadas e tal. Uma coisa bem específica de vocês agora, a tua família é vegana, vocês são veganos. Uhum. Como é que foi a adaptação do Brasil aí para a Irlanda? Foi muito tranquilo, porque aqui isso já é um pouco mais evoluído, esse pensamento, do que no Brasil, assim. Então, assim, no Brasil é meio que burocrático para você falar numa escola, por exemplo, tal, não pode dar isso, ela não come isso, aquilo. E aqui eu até fiquei chocada, assim, porque a primeira creche que a gente foi já foi super tranquila ali, né, conversa. E a Kira entrou, logo depois já tinha o aniversário dela. E a mulher veio falar com a gente assim: olha, no aniversário a gente compra alguma coisa para ele sempre. O que que a gente pode comprar, não sei o quê. Que Aí, legal. era meio novidade para eles tal. Ela foi lá e achou um sorvete e comprou sorvete para todo mundo. E Bem queridos, legal, gostei. hoje até estava olhando uma foto no aplicativo da escola, porque já falo essa outra parte. Mas aí tinha um aplicativo, a foto, aí eu vi o saquinho de chocolate da Kira. Eles já sabem qual que é o chocolate que tem aqui no mercado que é vegano, então eles compram para ela. E eles nem sabem, precisam perguntar. Eles já vão lá e já separam o dela, compram. Apesar de que muita coisa aqui, tipo, é comum deles já comprarem uma coisa que é vegana. Tem muito alérgico a leite, as crianças têm alergia, então eles já tipo margarina, sei lá, esses negócios já costumam comprar. E outra coisa que é interessante aqui, por exemplo, a minha filha menor, ela vai para
para a escola de manhã, que nem eu falei, os pequenos vão de manhã sempre, né? E daí, quando foi para ela começar na escola, eu já comecei a ficar preocupada. Eu falei, caramba, como é que a mãe trabalha? O pai trabalha se a escola é das 9 a 1h40? O que que faz depois? Porque no Brasil é assim, tia, vai buscar na escola, você pode me ajudar? Vó, sogra. E aqui não, né? Aí eles têm umas coisas diferentes aqui. Então, ela faz o after school na creche que ela ficava o dia inteiro, antes de começar a escola. E a Certo. própria creche busca ela na escola e fica com ela até o horário da gente buscar ela. É bem... Esse after é pago. É pago, só que a gente tem um subsídio do governo. Então, o governo paga uma Poxa, que parte, legal. a gente paga a diferença. Uma última para fechar. Na Irlanda tem muito careca. Olha, careca não posso dizer com certeza, mas tem gente com o cabelo bem ralo. Estão perdendo cabelo. Estão igual eu. Por quê? Por que Eu, isso? inclusive, tô começando a ficar traumatizada, porque eu falei, tá aparecendo muito meu risco aqui, ó. Parece que eu tô comendo. Eu já nem sei se é verdade ou mentira, mas a impressão que eu tenho é que eu tô ficando sem cabelo já, de tanto que. E daí eu comecei a reparar nas mulheres do ônibus. Porque daí quando eu sento no banco que fica mais em cima, você vê a pessoa que tá embaixo, você vê o coco, né? O couro cabeludo. Eu falei, meu Deus, olha essa mulherada com o cabelo tudo ralinho, assim. É por causa da água? Água, eles falam água dura, né? Tem essa coisa, mas é que a água tem muito calcário, Certo. então isso meio que faz cair um pouco o cabelo, né? Então, É, aqui se não colocar filtro, o cabelo fica terrível, a pele resseca tudo, tem que ter filtro no chuveiro, senão tá perdido. É é, muito ruim a água também. É muito inclusive ruim. a água da cozinha, da pia, que a gente não usa muito para beber, mas a gente faz comida com ela, tudo. Também tem que ser a garrafa, é uma garrafa tipo de plástico, assim, que você bota um filtrozinho dentro que é para tirar o calcário da água também, para você não Muito bem. Paula, nós temos uma tradição aqui nesse podcast, e você, como uma telespectadora ou uma internet espectadora, já sabe. Nós pedimos um presente para colocarmos no nosso futuro cenário aqui do Pode Viajar. Então, eu não sei se alguém vai visitar vocês na Irlanda, eu não sei como que vai chegar esse presente, mas as pessoas têm um compromisso conosco. Mande um presente, uma lembrança da Irlanda, um mini St. Patrick, o que for. Não precisa ser nada extraordinário, mas nós queremos aqui um presente vindo da Irlanda. Eu conto com vocês para isso. Com certeza, só me passar o endereço que nós damos um jeito desse negócio chegar aí. Bem legal. Quero agradecer demais a tua presença. Você foi uma das pessoas assim que, desde o começo, que a gente começou que Pode Viajar, eu não sei como que você chegou e você interagiu e eu falei, putz, que legal que ela vai poder participar, porque você fez parte, assim, sabe? Eu não quero que você deixe de fazer, porque você é uma pessoa de Austral muito legal, você é uma família boa, a gente vê que vocês são muito unidos, vocês estão há 19 anos juntos, então isso é sensacional. Eu acho que é um bom exemplo para as pessoas, sabe? Imigrou junto, está batalhando junto, está sofrendo junto. Por 7 meses vocês não foram casados, tá? Porque se um chegava às 7 e o outro saía, então por 7 meses vocês tiveram um Tipo, intervalo aí. falei, mas era só por 4 dias da semana. Não, Ah, isso é verdade. Ele tinha os dias de folga, tá certo. Quero agradecer demais a agência Duplê, a nossa companheira de sempre. Você que precisa de um marketing pessoal, marketing para sua empresa, vai estar aqui marcado o Instagram da agência Duplê. Entre em contato com eles que eles vão fazer o melhor trabalho para você. Paula, se quiser um Instagram renovado para você, cheio de marcas e desenhos bonitos, entre em contato com a Duplê, tá bom? pode deixar. E obrigada, adorei participar. Eu tô adorando assistir o pessoal, porque Que eu falo, legal. cada um tem uma perspectiva, tem uma experiência. Às vezes a mesma pessoa, se você chamar outra pessoa da Irlanda, vai falar talvez É coisas outra ideia. diferentes e tal. Porque eu sei que muita gente aqui gosta de morar no interior, não sei o quê, a gente vive no agito de Dublin, então vai ter muita história diferente. Então é legal de assistir o pessoal. Principalmente nossos conterrâneos da Campina, Quatro Barras. Sim, o pessoal tá por lá. Muito legal, muito legal. Obrigado de coração mesmo. Fernando, um abraço, muito obrigado. Agradeço às meninas também por participar com a gente. Agradecer todo mundo que nos acompanhou.
Quem vai nos acompanhar depois, agora o Pode Viajar pega um intervalo, porque as próximas quintas-feiras serão Natal e Ano Novo. Então, nós voltaremos no dia 8 de janeiro com o episódio número 10. E aí, quem sabe, será do outro lado do mundo, no único continente que nós ainda não fomos. Mas nós iremos. Muito obrigado, Paula. Deus abençoe vocês. Um Natal abençoado, um Ano Novo cheio de alegria para vocês, tá bom? Um beijão. Igualmente. Tchau, tchau. Com Deus.